Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, peregrinos que daqui a pouco vão viajar. E a nossa vida é sempre uma viagem, na verdade, né? Até a gente que fica aqui, a gente está peregrinando também, né? Que a nossa pátria é o céu. Estamos aqui de passagem. E o peregrino do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, passou também por aqui, ensinando, curando, libertando. E o peregrino do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, foi profetizado lá no Antigo Testamento. Uma das primeiras profecias a respeito do Messias, nós encontramos na leitura que acompanhamos do livro dos Números. Balaão, que veio de uma realidade pagã, profetizou a respeito do tempo messiânico, do tempo do Messias. Nós acompanhamos ele, inspirado pelo Senhor, olhou para as tribos de Israel que estavam ali acampadas e profetizou tempos novos para aquele povo que estava a caminho da terra prometida. Um novo tempo para eles. Eles ainda estavam a caminho, então sofriam fome, sofriam sede, sofriam com a violência, com os possíveis assaltos, mas estavam a caminho. Meus irmãos, eu acredito que isso diz muito para nós que estamos também peregrinando por essa terra. Passamos por assaltos, por perigos, por doenças, não é? Por enfermidades. Mas importante é se colocar a caminho. Não deixe, de caminhar. Por mais que o tempo não ajude, não se importe com o tempo, se importe com aquele que é o dono do tempo, que vai te fazer caminhar, nosso Senhor. Balaão profetizou a respeito do Messias e falou dos sinais que se estendam como vales, falando a respeito da terra prometida, como é que aconteceria, como é que seria a vida deles. Eles teriam dúvidas no caminho? Com certeza, mas Deus lhes prometeu que iriam participar, iriam ter os vales, ou seja, a natureza, os jardins, os aloés, os cedros, uma água transbordante, sinais messiânicos. E quando se fala de vales, jardins, plantas, nós lembramos de quê? Lá do paraíso. Não é à toa que na Sagrada Escritura também se associa, paraíso a céu, não é assim? Céu, paraíso. Nós estamos também a caminho do paraíso. E foi profetizado por Balaão. E depois, não somente o tempo, não somente a natureza, mas também falou a respeito do Messias mesmo que viria.
vejo uma estrela que sai de Jacó. O que nos lembra a estrela? Nos lembra os reis magos, né, que foram guiados pela estrela até chegar a Jesus. Balaão já profetizava lá no Antigo Testamento, evidentemente, esta estrela de Jacó. Já profetizava essa raiz de Jacó, um cetro que se levanta em Israel. A estrela lembra a luz, o cetro, o governo, lembra o serviço. Então aqui já estava dando sinais de como seria a vinda do Messias e o que ele faria: luz e governar. Iria iluminar e iria servir. E é isso que nós percebemos, não é? Na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acompanhamos no Evangelho, agora há pouco, lido, proclamado, de que as autoridades, aqueles que acreditavam, os crentes, estavam descrentes com Jesus. Apesar de tudo aquilo que ele havia feito, realizado, os milagres, a autoridade dele em proclamar a palavra, e quantos estavam ali querendo ouvir mais o Senhor, querendo receber as suas graças. O Senhor atraía uma multidão e isso causou inveja nessas autoridades, infelizmente. Não conseguiam enxergar que Jesus era realmente o Messias. Uma pena. Tão estudados, tão religiosos, mas tão longe de Deus. Como é que nós estamos, meus irmãos? A gente reza todo dia, a gente participa da Santa Missa, mas será que a gente acredita realmente naquilo que nós escutamos? Será que nós acreditamos naquilo que até mesmo pregamos, anunciamos? Nós estamos vivendo esse tempo do Advento, que é esse tempo de preparação. Mais uma vez a igreja nos chama a nos preparar para o Natal do Senhor, mas também nos chama a nos preparar para a sua vinda definitiva. Aproveitemos esses dias para acreditar, para crer que o enviado de Deus já veio e que virá novamente em glória. E para isso, meus irmãos, vamos crer que Ele veio e vamos crer que Ele voltará. E para isso, preparemos o nosso coração. Jesus foi questionado a respeito da sua autoridade. E aí ele respondeu com outra pergunta, né? Nós acompanhamos o Evangelho. Olha, se vocês disserem de quem era a autoridade de João Batista, eu vou responder para vocês. E eles ficaram meio sem graça, né? De poder responder. Ah, mas se a gente disser que é do céu João Batista, vão dizer, mas por que vocês não creram então? E se a gente dizer que não é, eles vão pegar a gente aqui, vão espancar a gente, porque eles têm João Batista como profeta. E agora? A gente não sabe o que responder. E Jesus disse, eu também não vou responder então, porque de onde vem a minha autoridade? Porque, meus irmãos, era evidente que a autoridade de Cristo vinha do céu. E como era a autoridade de Cristo? Humilde, servidora. Esse tipo de autoridade que nós precisamos também resgatar para o nosso tempo. As nossas autoridades, enquanto autoridade, não foram eleitas simplesmente por causa de um número de votos, ou até foram eleitas, mas devem servir não por causa disso, por causa do número, mas devem servir porque receberam uma graça do alto, uma graça de Deus, e por isso servir. Meus irmãos, todos nós temos uma autoridade. Alguns mais, outros menos, é verdade, né? Mas todos nós temos autoridade pelo nosso batismo. O Senhor nos constituiu profetas, sacerdotes, reis, rainhas, pelo nosso batismo. E devemos imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, que não fez simplesmente um discurso de autoridade, mas vivia a autoridade pelo seu exemplo de vida. Jesus é o modelo, meus irmãos, ao qual nós devemos imitar.
o Papa Francisco, falando a respeito de autoridade, da autoridade, ele diz: nasce do bom exemplo para ajudar os outros a praticar o que é certo e apropriado, sustentando-os nas provas que se encontram no caminho do bem. A autoridade vem pelo exemplo. Os discursos, a gente já ouviu essa frase também, Os discursos podem até convencer, podem até nos ludibriar, mas os exemplos arrastam. Por que Jesus atrai muita gente até hoje? Não só por causa do seu discurso, mas por causa da sua vida. Meus irmãos, neste Natal que se aproxima, olhemos para a manjedoura, olhemos para o presépio, olhemos para aquela cena onde a estrela guiou os reis magos e percebamos ali a humildade, a pobreza, o serviço. Assim deve ser o nosso Natal, assim deve ser a nossa vida. Nós temos uma autoridade. Autoridade para quê? Para servir, para amar, para nos gastar pelo reino de Deus. E o reino de Deus está lá na sua casa, viu? Ah, padre, mas não parece, mas está lá, o reino de Deus. Lá você é chamado, você é chamada a servir, a amar, a perdoar. Lá você é chamado, lá nós somos chamados, nas nossas realidades. Então, usemos da autoridade que nosso Senhor nos deu, que Ele nos confiou. Vivamos com humildade como Cristo, vivamos no serviço, no amor, como Jesus Cristo. Vai ser Natal sempre se nós vivemos a humildade e o serviço a Deus e aos irmãos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque estamos nos aproximando do Natal do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta profecia e pela vida do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque a profecia se cumpriu e se cumpre. E o Senhor deseja cada vez mais cumprir com a Sua profecia em nosso meio. Por isso, Senhor, nós queremos assumir a nossa autoridade, de vivermos com humildade, com discrição, de vivermos o serviço, o amor ao Senhor, aos nossos irmãos, no dia a dia, no corriqueiro, mas sempre tendo o coração entregue ao Senhor, amando o Senhor e amando de fato os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela Sua autoridade que se estende a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivê-la na humildade e no serviço. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.